Olá pessoal, bom dia a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja repousando aí sobre a sua casa, sobre a sua vida e mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. E dessa vez, o tema de hoje que a gente quer compartilhar com vocês é a salvação em Cristo é para quem precisa, não para quem deseja ser salvo. Eu vou repetir o tema. A salvação em Cristo é para quem precisa e não para quem deseja apenas ser salvo. O texto que se baseia essa meditação é Romanos 10, versículo 13. Romanos 10, versículo 13, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, antes da gente adentrar esse tema, eu quero fazer uma breve oração, mas antes de fazer a oração, eu quero dizer para você que assiste esses vídeos, que se você tem sido abençoado, passe para outras pessoas, compartilhe com os amigos. Já tem quase 150 vídeos no canal do YouTube e são várias mensagens de vários temas que eu tenho certeza que, assim como tem abençoado sua vida, vai abençoar a vida de muitos outros. E nós temos a missão de pregar o Evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Então, à medida que você for compartilhando esses vídeos com irmãos, com amigos, você também vai estar, além de estar ajudando uma pessoa espiritualmente, vai estar compartilhando, vai estar fazendo a missão de pregar o Evangelho, de levar Jesus Cristo às pessoas. Não pregamos igreja nem religião, falamos da Bíblia, falamos da palavra de Deus, falamos de Deus. Tá bom? Uma breve oração. Senhor, obrigado por esta manhã. Senhor, obrigado por poder estar mais uma vez aqui compartilhando com meus amigos, com meus irmãos, a Tua palavra. Paizinho, fala ao meu coração, fala ao nosso coração, fala ao coração de todos aqueles que ouvirem, assistirem essa meditação. Em nome de Jesus eu oro, Pai, e já te agradeço. Amém. Queridos, esse tema de hoje, salvação em Cristo, é para quem precisa e não apenas para quem deseja ser salvo. É um tema muito relevante. E você vai dizer assim: ora, mas quem precisa, quem deseja também não precisa? Não é a mesma coisa? Se alguém deseja ser salvo, é porque precisa ser salvo. Bem, o texto que eu li diz o apóstolo Paulo diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E o que significa invocar? Invocar significa pedir auxílio, pedir ajuda, pedir socorro. Então, invocar o nome de Jesus para ser salvo é clamar por auxílio, clamar por socorro, clamar por ajuda. É para quem precisa. É para quem precisa. Queridos, vocês sabem que quem pede auxílio, socorro, ajuda, é porque está numa situação difícil, numa situação muito grave, correndo risco de vida, ou de grave dano a si próprio ou a outras pessoas. A pessoa que está pedindo ajuda, auxílio, socorro, ela não tem outra alternativa senão pedir ajuda, pedir auxílio, pedir socorro. É uma pessoa que está num grave acidente, é a pessoa que está num prédio pegando fogo, é a pessoa que está em alto mar ou num rio
com o barco afundando, é a pessoa que está numa tempestade na sua casa sendo invadida ou destruída por vendaval ou por enchente. É a pessoa que está correndo sério e grave risco de vida. É para a pessoa que está em perigo. São essas pessoas que buscam auxílio, buscam ajuda, buscam socorro. A pessoa que está num problema grave de enfermidade. Queridos, então, quando o apóstolo Paulo diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e invocar significa clamar por auxílio, clamar por socorro, clamar por ajuda, significa que a salvação de Cristo é para quem precisa, não é apenas para quem deseja ser salvo. E tem um detalhe, podemos desejar coisas e não precisar delas, ou às vezes nem usufruir. Podemos desejar coisas, portanto, desejar e precisar é muito diferente. Podemos desejar coisas que não precisamos. Às vezes desejamos roupa, calçados, carros, casas, dinheiro, várias coisas que muitas vezes não precisamos de tudo aquilo. E às vezes há coisas que desejamos e até adquirimos, compramos, que não usamos e ficam abandonadas. Então, podemos desejar coisa e não precisar delas, e nem usá-las, e nem usufruí-las. Por outro lado, podemos precisar de coisas e não desejar tê-las. É o contrário. Podemos precisar de um tratamento de saúde, podemos precisar tomar um medicamento para curar uma enfermidade grave e a gente não querer tomar aquilo, ou não querer fazer aquele tratamento, porque é um tratamento difícil e complicado. Então, queridos, precisar e desejar e querer não é a mesma coisa. Portanto, uma coisa é querer ser salvo, outra coisa é precisar, é necessitar da salvação em Cristo. E aí começa o grande problema de muita gente, é que muitos querem ser salvos, do jeito deles, com base nos requisitos deles, e não com base no plano de salvação de Deus. Aí que está a diferença. Uma coisa é eu querer ser salvo do meu jeito, com base no que eu penso, no que eu acho, ou no que as pessoas do mundo acham. Outra coisa é eu pensar a salvação, é eu querer a salvação, é eu entender que eu preciso ser salvo, porque Deus me diz, através de seu plano de salvação, que todos pecaram e foram expulsos da glória de Deus. Quando Jesus veio à Terra, ele teve que vir à Terra, porque Deus não encontrou nenhum justo sequer, nenhuma pessoa Deus encontrou. Por isso ele teve que mandar Jesus. Estava todos perdidos. Então, queridos, podemos desejar a salvação do nosso jeito e não querer ser salvo do modo que Deus quer que sejamos salvos. Por outro lado, precisamos da salvação e muitas vezes não valorizamos a salvação em Cristo. Não valorizamos, desprezamos a salvação em Cristo. Queridos, quem está em perigo, em razão de risco de vida, não tem escolha. Não tem escolha quem está em perigo. Não tem querer. Quem está em perigo precisa ser salvo com urgência, pois caso contrário, poderá perder a sua vida. Portanto, quem está nessa situação de perigo, não apenas quer, mas precisa ser salvo. Essa é a situação do pecador, de cada ser humano. Não é que nós queremos, a salvação não é para quem deseja e não é apenas para quem quer. A salvação é para quem precisa ser salvo. A salvação é para quem precisa ser salvo.
é para quem reconhece que está perdido e precisa ser salvo. Portanto, a salvação em Cristo é para pecadores perdidos, que precisam e que buscam, e não para religiosos perfeitos, que não sentem necessidade de arrependimento. Jesus Cristo disse no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 2 a 7, Jesus conta uma história quando ele estava na casa de algumas pessoas e chega os fariseus, os religiosos da época, os escribas, os saduceus, e começa a criticar Jesus porque ele estava na casa de gente pecadora e dizendo, olha esse aí, diz que é santo, que é o Filho de Deus e está comendo e bebendo com pecadores. Jesus conta a história do homem que tinha 100 ovelhas, uma delas se perdeu e ele larga as 99 que estava no seu aprisco e sai em busca daquela que estava perdida. É Lucas 15, 2 a 7. E a Bíblia diz assim, e achando a ovelha perdida, põe sobre os seus ombros, jubiloso, e chegando em casa, convoca amigos e vizinhos, e diz, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. E daí Jesus conclui dizendo assim, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador, mais do que por 99 justo que não necessita de arrependimento. Jesus está dizendo nessa parábola que há alegria no céu, há uma festa no céu, quando um pecador se arrepende, se converte e busca a salvação em Cristo, do que 99 que está dentro da igreja, muitos que estão dentro da igreja e que se julgam salvos, perfeitos e que não precisam de salvação. O céu faz festa por um salvo por um pecador arrependido, do que por 99 que se acham justos e que dizem que não precisa de arrependimento. Queridos, por isso, a salvação em Cristo é para quem precisa, não é para quem apenas deseja ser salvo. Na conversa de Jesus Cristo com Nicodemos, em João 3, versículo 14 e 16, no começo do capítulo 3, Nicodemos vai ter com Jesus e Jesus fala para ele que se ele não nascesse de novo, ele não podia entrar no reino dos céus. E Nicodemos era um líder religioso, Nicodemos era um dos principais dos judeus, era um líder religioso, estava constantemente na igreja, era um mestre da Bíblia, era um ensinador da Bíblia. E ele vai a Jesus e Jesus diz para ele, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemo era religioso, estava dentro da igreja, conhecia a Bíblia, mas Jesus diz para ele, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Tudo que você aprendeu até agora, sua religião, não é suficiente para te salvar. Você precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. E depois de falar isso para Nicodemos, Jesus continua falando e ele chega no versículo 14 e ele diz assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado lá na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus queridos, Jesus agora fala para Nicodemos que Moisés levantou a serpente no deserto, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que o povo lá no deserto que estavam sendo picados por uma serpente real, em razão de terem murmurado contra Deus, terem pecado contra Deus, e Deus manda serpentes abrasadoras, serpentes para destruir o povo, e o povo estava sendo mortos
em razão do veneno, da picada da serpente. E o povo desesperado clama a Deus, e Deus fala fala com Moisés, e Deus fala para Moisés: Moisés, faz uma serpente de metal, pendura num poste, numa haste, e todo aquele que olhar para a serpente de metal vai ficar curado do veneno da serpente que o mordeu. E assim todo aquele que olhava para aquela serpente de metal que Moisés fez era curado, era salvo da morte, em razão da picada da serpente que o tinha mordido. Queridos, e agora Jesus diz que assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto para salvar o povo hebreu, o povo judeu da morte, assim também ele foi levantado na cruz para que todo aquele que olhar para Cristo na cruz seja salvo, não pereça, mas tenha vida eterna. Seja salvo. Perecer é morrer. Perecer é ser destruído. Perecer é se acabar, é desaparecer. Então, quando ele fala que ele foi levantado na cruz para que todo aquele que olhar para ele não pereça, mas tenha vida eterna, ele está falando de salvação. Mas ele está dizendo que, assim como aconteceu com Moisés, lá no deserto, as pessoas tiveram que olhar para a serpente para serem salvas do veneno, assim também só vamos ser salvos do veneno da serpente que atacou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no Éden. O ser humano foi atacado pelo veneno da serpente chamada Diabo, Satanás, lá no Éden, quando Satanás atingiu Eva e Adão e os levou para longe de Deus, para o pecado. Queridos, nós só vamos ser livres do pecado, do poder de Satanás, quando nós olharmos para Cristo, quando nós irmos a Cristo, quando nós buscarmos a Cristo. Então, a salvação é para quem precisa, é para quem está à beira da morte, é para quem está na escuridão, na escravidão do pecado, na escravidão do inimigo, é para quem precisa. Não é para gente que acha que é bonzinho, que é boazinha. Gente que diz: eu não mato, nunca matei ninguém, não roubo ninguém, não faço mal para ninguém. Eu sou uma pessoa salva, eu não preciso de salvação. Quantas pessoas assim? Quantas pessoas assim? Até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja. Então, queridos, Jesus Cristo foi levantado no madeiro para salvar o pecador, mas o pecador que reconhece que é pecador, o pecador que reconhece que precisa de salvação, o pecador que reconhece que está perdido, que está condenado ao inferno. É para esse pecador que a salvação de Cristo alcança. É para esse. É para aqueles que entendem que lá no Éden o diabo picou toda a raça humana com seu veneno. Portanto, a salvação em Cristo é para quem precisa ser salvo da picada da serpente Satanás. É para aqueles que, com consciência, têm consciência do seu estado miserável, à beira da morte eterna, à beira da condenação eterna. Foi por isso que Jesus, em Mateus 4,16 e Lucas 4,18, ele diz o seguinte: ele diz que ele veio salvar os que estavam nas trevas, assentados na região da sombra da morte, e ele veio libertar os que se encontravam cativos e oprimidos pelo pecado e pelo diabo. Veja esses textos. Mateus 4,16, o Senhor Jesus dizendo: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados à região da sombra da morte, a luz raiou. Jesus falando dele. Jesus falando dele. Jesus veio para salvar o povo que estava nas trevas, na região da sombra da morte. Ele veio salvar, ele veio trazer luz. Agora olha o texto de Lucas 4. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu
para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, pregar a liberdade aos cativos, restauração de vista a quem está cego, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É isso que Jesus veio fazer. Jesus veio trazer luz a quem está nas trevas. Jesus veio salvar quem está na região da sombra da morte. Jesus veio libertar quem está oprimido, cativo do diabo e do pecado. Jesus Cristo veio salvar quem está perdido, quem entende que está perdido, à beira do inferno, numa vida desgraçada, arruinada, longe de Deus. É para esses que a salvação de Jesus Cristo alcança. É para esses que a salvação de Jesus tem efeito. O apóstolo Paulo também ensina a mesma coisa em Efésios 2. Efésios capítulo 2, ele diz que Jesus Cristo nos deu vida quando nós estávamos mortos em pecados e ofensas. Noutro tempo, andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos, incluindo ele, o apóstolo Paulo. Sem Deus, sem Jesus, o ser humano está morto em ofensas e pecados, andando segundo o curso do mundo, andando segundo os demônios, o príncipe da potestade do ar, andando segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência. Queridos, quem anda sem Deus, infelizmente anda guiado por Satanás, quer acredite, quer não acredite, quer aceite, não aceite. Essa é a verdade. Diabo é espírito, e a pessoa não vai ver ele, nem na sua vida, nem na vida dos outros. Vai ver o resultado, vai ver o que ele causa. Ele rouba, mata e destrói. Destrói com vícios, destrói com pecados, destrói com doenças, destrói com toda sorte de mal. Satanás rouba, mata e destrói. E a pessoa sem Deus vive assim. Como diz o apóstolo, Cristo nos deu vida quando estávamos mortos em pecados e ofensas. Quando andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos nossos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira de Deus, como os outros também. Quem vive assim está incluído na ira de Deus, no julgamento de Deus, na condenação eterna. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecado, nos vivificou, nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A salvação é para gente que entende que quando estava longe, sem Deus, sem Jesus, estava morto em pecados e ofensas, andando segundo os demônios, andando segundo os seus desejos carnais, andando conforme a vontade da sua carne, caminhando para o inferno, caminhando para a condenação, caminhando para a destruição. Por isso a salvação é para quem precisa, não é apenas para quem deseja ser salvo. Porque tem muita gente que quer ser salvo, mas não reconhece que é pecador. Tem muita gente que é igual a Nicodemos, vem para a igreja, vem para Jesus apenas para pegar o diploma da salvação. Ah, eu tô bom, eu sou perfeito. Me dá só um documento aí que eu posso entrar no céu. Ah, você precisa se batizar. Tudo bem, eu me batizo, eu entro na água. Ah, você precisa ser membro da nossa igreja. Ah, tudo bem, eu coloco meu nome aí. Mas a pergunta é, seu nome está no livro de uma igreja, mas seu nome está escrito no céu? Seu nome está escrito no céu, meu querido, minha querida? Ou seu nome está apenas no rol de membro de uma igreja? Não adianta ter o nome escrito
aqui na terra, nós precisamos ter o nosso nome escrito no céu. E a salvação em Cristo salva quem entende que está perdido. Por isso o apóstolo Paulo disse lá no texto base que eu li, Romanos 10, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é pedir ajuda, é pedir socorro. É clamar por ajuda, por socorro. E clama por ajuda, por socorro quem está perdido, quem está à beira da morte, quem está com a vida arruinada, quem está numa situação desgraçada, de perigo, prestes a ser destruído. Esse é que clama por ajuda e por socorro. É assim, essa é a condição para ser salvo. Essa é a condição para ser salvo. Portanto, Jesus Cristo veio para salvar pecadores perdidos que se arrependem de seus pecados e buscam em Cristo a salvação e a libertação, a transformação do pecado. Pessoas que querem viver, segundo Deus e não continuar vivendo no pecado. A salvação é para mudar a vida da pessoa. É impossível alguém ser salvo do pecado, da condenação e continuar vivendo no pecado, vivendo no mundo. Então a salvação em Cristo não atinge as pessoas que querem continuar vivendo no pecado, segundo o mundo, servindo à vontade da carne de Satanás e não à vontade de Deus. A salvação em Cristo é para ressuscitar mortos espirituais, para transformá-los em filhos e filhas de Deus. É para libertar pessoas escravizadas no pecado e libertar do poder de Satanás, do reino de Satanás, e levá-las para o reino de Deus. É para isso a salvação, é para mudar a história da pessoa. A pessoa não pode continuar, depois de crer em Cristo, aceitar Cristo e ter Cristo na vida dela, não tem como continuar mais sendo a mesma pessoa. A proposta da salvação, o objetivo da salvação é perdoar o pecador, mas também é libertá-lo do reino das trevas, da escravidão de Satanás, da escravidão do pecado e levar para o reino de Deus. Queridos, meus queridos, muitos diz que creem em Cristo, vêm para a igreja, mas sabe o que acontece com elas? Olha o texto de João 3, 17 e 19, o mesmo capítulo 3 que eu estou falando até agora. Olha, depois que Jesus falou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, Deus mandou Jesus para que todo aquele que nele crê, aceitá-lo e segui-lo e ser arrancado das trevas, não pereça, mas tenha vida eterna, não seja condenado, mas seja salvo. Olha o que Jesus diz nos versículos seguintes, no 3, 17 a 19, Jesus diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, olha o versículo seguinte: entretanto, quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os pecadores, muitas pessoas vão parar no inferno. Até muitos que estão dentro da igreja vão parar no inferno. Não porque não conheceram Jesus, não porque não quiseram ser salvos. Até quiseram ser salvos. Mas sabe o que acontece com elas? Elas amam mais as trevas, amam mais o pecado do que a luz. Amam mais as trevas do que a luz. Amam mais o mundo, as coisas do mundo, do que Jesus Cristo, do que Deus. E por isso vão ser condenadas. Muitos seres humanos serão condenados não por causa de seus pecados,
serão condenados, porque amaram mais viver no pecado do que aceitar Cristo, vir para a luz, aceitar a luz, ser transformado, ser mudado, tirado das trevas e colocado no reino da luz. Muita gente vai ser condenada, não porque é pecadora, mas é porque não quis se libertar do pecado. Quis continuar vivendo no pecado. É o que Jesus diz. Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no único, no unigênito Filho de Deus. E ele explica, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Todos aqueles que estão amando o mundo, amando o pecado, não verão a salvação em Cristo. Não terão a salvação em Cristo. Por quê? Amam mais as trevas do que a luz. Meu querido, minha querida, nesta manhã, é bom a gente fazer uma reflexão da nossa vida cristã. Temos amado mais a Deus, mais Jesus, a luz, ou temos amado esse mundo? Será que não estamos trocando Deus, Sua palavra, Jesus Cristo, Seu reino, pelo reino do mundo? Será que não estamos trocando? Como é que estamos vivendo? Jesus diz que a condenação dos seres humanos não será por causa do pecado, porque o pecado tem jeito. Jesus veio para tirar o pecado. As pessoas serão condenadas por amarem mais as trevas do que a luz. As pessoas serão condenadas por rejeitarem a luz, rejeitarem Cristo, rejeitarem a salvação e desejarem viver no pecado, viver no erro, viver no engano, viver nas trevas. Queridos, qual a nossa reflexão nesta manhã? Qual a nossa reflexão nesta manhã? Eu concluo falando agora da primeira parte da mensagem do apóstolo Paulo, lá em Romanos 10. Eu li o versículo, no começo, eu li o versículo, Romanos 10, o versículo 13, que diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas do versículo 1 até o versículo 11, o apóstolo Paulo estava falando, começa falando que Jesus veio para salvar o povo judeu e eles perderam a salvação de Cristo. Jesus veio para os seus, está lá em João 1:11, veio para os seus, mas os seus não receberam e por isso perderam a salvação. O povo judeu, o povo de Deus, perdeu a salvação em Cristo. E por que perder a salvação em Cristo? O apóstolo Paulo explica, Romanos 10, 1-4, ele diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus pelo povo de Israel é para a sua salvação, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus para a salvação, procuraram estabelecer a sua própria justiça para se salvarem, e não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O povo judeu não foram salvos por Cristo. Uma grande parte deles, até hoje, não é salva por Jesus, porque não crê em Jesus como Salvador. Não aceita Jesus como Salvador. E procuraram estabelecer a sua própria justiça para se salvarem. Quantas pessoas estão estabelecendo a sua própria justiça para se salvarem? Quantas pessoas? Alguns dizem, eu não preciso. Há pessoas que dizem que não existe Deus, não existe inferno e não existe céu. Céu e inferno é aqui. Portanto, elas pregam que devem usufruir do mundo, curtir a vida e viver a vida, porque morreu, acabou. Essa é a visão de milhares de pessoas.
Mas Jesus está dizendo no texto que eu li, que Deus mandou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça na condenação eterna, mas tenha vida eterna. O próprio Jesus está dizendo que ele veio para nos livrar do inferno, da condenação eterna. Há outras pessoas que creem que há céu e inferno, mas elas acreditam que através de boas obras elas vão se salvar. Elas se esforçam para fazer boas obras para se salvar. Elas estabelecem a própria salvação. Elas não precisam de Jesus. Elas mesmas são capazes de se salvar. Elas estabelecem a própria salvação. Quantas pessoas procurando se salvar através de prática de boas obras, de boas filosofias, de viver boas filosofias, filosofias de bom comportamento, filosofias de bons relacionamentos, para que a pessoa se torne uma pessoa boa e possa se salvar. Há outros que estão dentro da igreja, que crê que só Jesus Cristo salva, mas pensam que porque Jesus Cristo morreu para nos salvar, eu posso continuar vivendo no pecado, porque a graça de Deus salva, vai salvar o pecador completamente e eternamente. Então, porque a graça de Deus me salva, eu continuo vivendo no pecado. Porque a graça salva, Jesus perdoa. Queridos, Deus, um dos textos, eu podia citar para você centenas de textos, esse que eu acabei de ler, agora há pouco, Jesus dizendo que ele não veio para condenar ninguém, mas muitos serão condenados. E por que serão condenados? Porque não querem viver na luz, não querem ir para a luz para ser salvo, querem continuar nas trevas, querem continuar no pecado. Muita gente quer ir para o céu, mas não quer largar o pecado. Muita gente quer ir para o céu, mas não quer viver na luz, não quer viver na luz com Cristo. Lá em 1 João diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissemos que andamos com Deus, mas vivemos no pecado, diz lá João, nós somos mentirosos, porque Deus, ele é luz, Deus não há trevas, Deus não há pecado. Se queremos andar com Deus, nós temos que andar na luz, porque Deus é luz. Nós temos que nos deixar ser transformados por essa luz. Eu tenho que ir para a luz, eu tenho que me aproximar de Deus que é luz e deixar que a sua luz transforme a minha vida. A sua palavra, o seu Santo Espírito transforme a minha vida. Queridos, qual dessas categorias você está? Ou você está na categoria, da última categoria, aqueles que entendem que só Jesus Cristo salva, aqueles que entendem que é pecador e que precisa a cada dia buscar essa salvação em Cristo. Cada dia abandonar as trevas, abandonar o pecado e aproximar mais de Deus, deixar Deus trabalhar na sua vida, no seu coração, tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne para que possamos ser salvos. Judeus tentaram se salvar guardando a lei, a Bíblia do Velho Testamento, os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não rouba, não cobiça nada do seu próximo e por aí vai. Eles tentavam se salvar pela lei, só que tem um problema. Romanos 3:10, a Bíblia diz que Deus olha do céu à terra, está lá escrito. Porque está escrito, Deus olha do céu à terra e não vê um justo sequer. Ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e todos juntamente se tornaram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, nenhum só. A garganta de todos é um sepulcro. Línguas que falam enganosamente. Línguas como áspide, que mata as pessoas. Boca que só fala maldição e amargura. Pés ligeiros para derramar sangue. Caminhos de morte e destruição, porque não conheceram o caminho da paz. Essa é a situação do homem sem Cristo. Sem Cristo estamos assim, perdidos. Porque, embora conhecendo a verdade de Deus, embora sabendo que não podemos roubar, não podemos matar, não podemos fazer o mal,
mas nós fazemos. Mas através de Cristo, nós somos perdoados, nós somos transformados, nós somos libertos do poder do pecado, do poder das trevas, e nós somos levados para o reino de Deus. É isso que esse texto conclui. Ele conclui assim, texto de Romanos 3,10. Nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque a lei traz apenas o conhecimento do pecado. E de que modo nós vamos ser salvos diante de Deus? O versículo seguinte explica: por isso se manifestou agora, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Que justiça é essa? Foi manifestada sem lei. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Salvação é para quem entende que está perdido, destituído da glória de Deus, longe de Deus, e precisa da salvação de Deus. Precisa desde quando crê, e precisa e continua precisando da salvação a cada dia. A cada dia nós precisamos da salvação de Deus. A cada dia. Eu concluo agora, querido, com o apóstolo Paulo contando a sua história. O apóstolo Paulo contando a sua história. Filipenses, capítulo 3. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Ele disse que ele era um religioso, que segundo a sua religião ele era perfeito. Está lá em Filipenses 3. Se alguém pode confiar na carne, ainda mais eu, nascido da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, segundo a lei, fariseu, a seita mais irrepreensível, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça da lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, para que possa alcançar a Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e considero como escória, como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo, para que eu possa ser achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para que eu possa conhecer a Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição, a comunicação dos seus sofrimentos, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Salvação é um processo que começa na conversão e que precisa continuar conhecendo a Cristo, se aproximando a Cristo, como diz o apóstolo, conhecendo cada vez mais a Cristo, conhecendo o poder da sua ressurreição, conhecendo o poder da sua transformação em nossas vidas, a cada dia experimentando o novo nascimento, para que, como diz o apóstolo, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos, chegar à salvação eterna. Meu querido, minha querida, salvação é um processo que começa na conversão, só vai terminar quando a vida terminar. Como está o seu processo de salvação? Como é que você está caminhando com Deus? Como é que você está caminhando com Deus? Você tem consciência que é um pecador perdido e precisa de Deus, de Jesus, da salvação, e precisa se humilhar a cada dia, se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus pecados a cada dia para ser salvo. Lembra o que Jesus falou do homem das 100 ovelhas? Que o céu faz festa por um pecador arrependido e não faz festa para 99 que acha que não precisa se arrepender, que acha que não precisa se converter a cada dia. Você está entre os 99 que estão dentro da igreja, achando que não precisa se converter e se arrepender, ou você está no meio daquele que se acha perdido, mas que quer Deus, que quer ser salvo, que quer ser transformado, que quer ser alcançado, que quer que o poder do Espírito transforme a sua vida.
Meu querido, minha querida, em qual grupo nós estamos? Em qual grupo de pessoas nós estamos? Daqueles que apenas querem ser salvos ou no grupo daqueles que entendem que precisam ser salvos, que carecem da salvação, que precisam ser salvos a cada dia, salvo desse mundo pecaminoso, salvo do inferno, salvo do poder de Satanás, salvo das tentações que estão aí no nosso dia a dia. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Obrigado, Pai, por esta palavra nesta manhã. Abençoe o meu querido amigo e irmão que estará ouvindo essa palavra. Fala profundamente com eles sobre a nossa salvação, sobre a importância da nossa salvação. Fala com cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Até uma próxima oportunidade. E que esta palavra nessa manhã possa ter tocado ao seu coração. Não precisamos apenas da salvação. Não podemos apenas desejar a salvação. Precisamos da salvação em Cristo a cada dia, a cada minuto, a cada momento. Que Deus abençoe. Um bom domingo para você. Fica na paz, em nome de Jesus.